Só um pouquinho. O que está ali é a ata. Caminhado anteriormente. Vamos primeiro aprovar a ata da reunião número 92, que é essa que está na tela. Hélio, em relação à ata? Hélio, em relação à ata? Que tu levantou a mão? Sem querer que eu apertei. Sem querer, então. Eu não estou vendo. Andressa, aumenta o volume do... Não, da TV. Não vou. Ok. Abre a pauta. Pessoal, então eu vou iniciar a reunião de hoje, primeiramente agradecendo aí a comissão organizadora da Conferência das Cidades e todos os conselheiros que participaram da conferência. Acho que fomos exitosos aí em tudo, né? A conferência foi bem tranquila a gente chegou em boas propostas e também os delegados votaram. Eu acho que foi tudo ocorreu bem. Eu não sei se alguém quer se manifestar em relação à conferência, alguma questão específica, mas o Calil, que é o nosso superintendente de planejamento, vai apresentar a compilação de dados que foi feita pela FEPES em relação à conferência, são dados em relação à participação e etc. Ainda o relatório final que vai ser encaminhado para a conferência estadual ainda não está pronto, mas a ideia aqui é passar para todo mundo os resultados, né, e eventuais aí contribuições de melhoria e etc., para continuarmos com os trabalhos. Uma das questões que eu quero chamar a atenção é que na última reunião nós elegemos os coordenadores técnicos dos grupos de trabalho específico, né, dos comitês técnicos, desculpa, e a gente não recebeu, né, Andressa, nenhuma. Ficou combinado que a gente ia receber os planos de trabalho, cronograma dos comitês técnicos de cada um dos coordenadores, mas nós não recebemos nada até agora, tá? A presidência não recebeu nada e a gente precisaria disso para colocar isso em pauta, para a gente começar a discutir os itens aí de cada um dos comitês. Por fim, eu quero alertar que nessa semana a gente vai ter 2 reuniões do Conselho. A primeira hoje, que é a ordinária. Não, é o meu mesmo que está com muito ruído. Eu vou pedir aqui para eles falarem mais baixo. Só um pouquinho. Acho que agora vai melhorar. Se continuar muito ruim, vocês me avisam. Falando das 2 reuniões do Conselho dessa semana, uma é hoje, a gente vai apresentar os resultados da conferência, mas a outra é na quarta-feira, e aí eu chamo a atenção para essa reunião de quarta-feira, porque nós vamos passar a minuta da revisão da Lei 707, que é a lei do Código de Obras de Edificações do município, e o Código de Obras ele ficou com consulta aberta para contribuições, né? Eu passei aqui no Conselho quando abriu a consulta, para que todo mundo fizesse suas contribuições, e agora a gente quer apresentar o resultado da consulta e a minuta que vai ser apresentada, tá? Mas então eu mando para, não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre a conferência, antes da gente abrir para os resultados, mas muito ruim, gente, não sei o que está dando, tá? Mas eu vou passar para o Calil e provavelmente o som dele está melhorzinho. Hélio Leite, você quer falar? Pode falar. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, conselheiros. Só dizer que aí parabenizar pela realização da conferência.
realmente está um ponto grande aí no seu gabinete, aí, o som está vindo bastante para cá, mas, assim, parabenizar pela realização da conferência, parabenizar aí os conselheiros que estiveram conosco, os demais conselheiros que estiveram juntos aí para a realização da conferência, né? E que a gente espera que o resultado da conferência, o conteúdo, possa contribuir para a evolução das políticas de desenvolvimento urbano, tanto para o município quanto para o Estado, principalmente para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que depende dos conteúdos realizados dessas conferências para que a gente possa chegar numa melhor política nacional. Então, parabenizar a todos aí, sei que foi um grande esforço, a gente acompanhou o esforço de todos, e que, graças a Deus, nós tivemos ela concluída com êxito. Obrigada, Carlos. Eu não estou no vídeo agora, tá? Eli, desculpa. Eu não estou no vídeo agora porque a gente vai ter que mudar aqui, fazer umas mudanças técnicas, mas o próximo aqui da fila é o Carlos Leite. Boa tarde. Não, só para... faço minhas as palavras do Hélio, né? E um ponto que eu queria ressaltar foi o fato de que a maior parte, ou boa parte da discussão lá da conferência foi relativa à questão da habitação de interesse social. Então, eu acho que, como membro lá do Conselho de Habitação de Interesse Carlos, o teu Social... áudio aqui para mim está bem ruim. Eu estou escutando legal. Eu estou escutando bem. Não, só para elogiar, né, e ressaltar que a habitação de interesse social foi um tema preponderante, e com isso aí acho que finalmente Florianópolis vai, né, resgatar essa dívida que tem em relação à habitação de interesse social no município. E já deixar aqui uma justificativa, eu tenho uma consulta médica agora, 14h40, então eu vou precisar sair mais cedo. Obrigado. Obrigada, Carlos. O próximo aqui com a mão levantada é o Jorge Getúlio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde especialmente para o Carlos, que está retornando aí de problemas. Espero que esteja tudo bem. Com relação à conferência, eu, infelizmente, não pude participar presencialmente, mas acompanhei pelo YouTube, né? E eu vi que tudo foi feito em última hora. Eu vejo que houve um grande sacrifício, né, um grande esforço da prefeitura em realizar a conferência. Ela foi realizada contendo, mas vejo que a população ela ficou prejudicada na participação, pelo visto de ter sido tudo divulgado em cima da hora, não foi dado um tempo hábil de preparação. Foi muito desgastante o processo pelo fato de ter sido 2 dias inteiros, né? Então, para a população participar, tem que dar condições mais favoráveis, né? Então, divulgação bem anterior, oficinas e tudo mais, né? E um espaço de tempo mais curto, né? Ou a fazer assim, talvez para a próxima, prever discussões, umas conferências distritais, né? Para quando chegar na conferência da cidade, já ter assuntos mais debatidos, já chegarem mais maduros, né? Então, temos que repensar a metodologia, o processo em si, para ser menos desgastante para todo mundo. E eu, acompanhando pela internet, eu fiquei cansado. Imagine quem foi presencial. Mas, de qualquer jeito, parabenizo aí a organização. Obrigado, hein? Obrigada, Jorge. Eu vou abrir agora, não tem mais ninguém com a mão levantada, eu vou abrir então para o Calil superintendente, para ele apresentar os resultados, né, que foram compilados pela organização, pela FEPES, em relação à conferência. Questão de ordem, já foi fechado o item 1 e 2 da pauta? Jorge Getúlio, a aprovação da ata já foi, a apresentação da agenda de trabalho dos comitês técnicos, eu avisei que a gente não recebeu nenhum e-mail dos coordenadores de cada comitê técnico, então por isso eu não vou conseguir colocar isso em pauta hoje, tá? Eu fico aguardando os coordenadores para a gente fazer esse item novamente na próxima reunião. Ok? Obrigado. Vou passar então para o Calil.
Obrigado, Ivana. Bom, boa tarde a todos os conselheiros. Prazer estar com vocês aqui. Vamos lá, eu estou com 2 telas, tá? Vou fazer uma apresentação aqui para vocês em relação à conferência. Agradecer todos os colegas aí que conseguiram participar. Foi um momento para a gente aqui único, né? Bem importante, porque Florianópolis já estava há muito tempo, né? Acho que uma década, já mais de uma década, né, sem fazer a conferência da cidade. A gente conseguiu fazer de uma maneira que, ao nosso ver, foi bem satisfatória. A gente conseguiu reunir as pessoas interessadas. Foram 2 dias de debates, discussões, e a gente está bem satisfeito, bem feliz com o resultado. Sempre pode ser melhor, né, mas para isso a gente precisa também do envolvimento de todos, né, porque a crítica pela crítica, ela não constrói. Então, assim, eu vou fazer uma apresentação aqui, gente, e aí depois eu acredito que a gente encaminha por e-mail esse material também para todos os conselheiros, que esse seria um relatório de resultados da conferência, né? A gente sistematizou ali número de inscritos, propostas, delegados. Tá, pessoal? Então, deixa eu projetar aqui, compartilhamento de uma janela. Essa aqui. Gente, eu não consigo colocar a tela cheia aqui. Eu vou apresentando por aqui. Vou fechar minha câmera e aí vamos aqui passando então. Mas estamos vendo, tá? Tá bom, Hélio. Obrigado. Qualquer interrupção aí pode falar também. Se falhar a imagem, alguma coisa, eu retorno. Pessoal, então a gente fez o evento aqui dia 24 e 25 de abril, tá? A 6ª conferência da cidade de Florianópolis. Foram 2 dias. A organização de programação e os horários a gente conseguiu discutir junto dentro da comissão organizadora. Então, teve membros aqui do Conselho da Cidade que ajudaram nessa construção. Não foi uma questão unilateral da Prefeitura de Florianópolis, mas foi o Conselho da Cidade construindo a 6ª conferência. Lembrando que a convocação dessa 6ª conferência ela saiu com 1 mês de antecedência ao dia da conferência, um pouquinho mais de 1 mês, em diário oficial. Depois saíram algumas mídias na cidade, né? A gente conseguiu encaminhar. E a gente reforçou bastante o pedido para que os representantes aqui também no Conselho da Cidade fizessem essa capilaridade dentro dos seus segmentos, né? Então, movimentasse também os conhecidos para que a gente conseguisse recepcionar o máximo de pessoas, atendendo, claro, a capacidade física da Alesc, que era um público de até 500 pessoas. O repositório da conferência foi a nossa rede de planejamento, né, a plataforma que a Prefeitura tem. Dentro da rede de planejamento, nós criamos lá uma página, onde disponibilizamos todas as informações necessárias, data, horário, local, os grupos de trabalho, o tema e demais informações, e os documentos necessários também para a participação na conferência também estavam lá. Essa é a comissão organizadora, pessoal. Então, lembrando, é uma comissão aqui do Conselho da Cidade, né? O plano diretor de Florianópolis coloca que a conferência da cidade será organizada pelo Conselho da Cidade. Então, essa comissão foi a comissão que trabalhou junto com a equipe da Secretaria de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, que são esses colegas aqui ao lado, né? Eu, a diretora Gisele e toda a nossa equipe ficamos nesse apoio. E mais uma equipe ainda contratada da FEPESE, que fez o trabalho aí operacional de organização da conferência. Vamos para alguns números, tá? Só para a gente entender o que aconteceu, então. Nós tivemos um site ali para fazer a inscrição prévia, tivemos um total de 377 inscritos e 28 inscrições presenciais até o início da conferência. Ali a gente colocou um horário para conseguir ainda inscrever aquelas pessoas que não fizeram a inscrição pelo site. Então, um total de 405 inscritos, dividido ali em 2 dias. O primeiro dia tivemos um público maior, 256. O segundo dia um pouco menor, que era o dia dos grupos de trabalho, né? Elaboração de propostas, 149 pessoas. No YouTube, a visualização do primeiro dia foi na casa de 377 visualizações,
No segundo dia, 97, se eu não me engano, 99 visualizações. Então, até então, esse foi o público que nos acompanhou. Estratificamos aqui um pouco do nosso público, né? Então, só para a gente verificar aqui como que estava a composição do primeiro dia e do segundo dia, por segmento, né? Então, segmento do empresário, das entidades profissionais, entidades sindicais, movimentos populares, os observadores, né? Que eram aquelas pessoas que foram para observar e não se manifestar, as ONGs e os outros ali, acredito que era o pessoal nosso da organização. Esses dados vieram para a gente agora também da FEPES, então a gente traz em primeira mão para vocês, e também o pessoal do Poder Público que estava presente. Grupos de trabalho, né, pessoal? A gente teve 3 grupos de trabalho, né, que seriam os 3 eixos que estariam sendo discutidos nas conferências, né? A conferência municipal, estadual e nacional, ela tem um tema e tem 3 eixos, e aqui em Florianópolis nós dividimos um grupo para cada eixo, e essa foi, então, a participação, né? O grupo 1, que era do eixo 1, eram que tinham mais discussões realmente, assim, a gente já anotou na própria descrição do eixo, né, que é trabalhar a questão de mobilidade, planos setoriais, saneamento, plano plurianual. Então, a gente teve 199 pessoas inscritas na plataforma online, 62 participantes efetivos no dia. O grupo 2, que falava mais de financiamento de cidade, né? 84 pessoas inscritas com 22 participantes. E o grupo 3, que era o grupo temas transversais, que falava de mudanças climáticas, segurança pública, conflitos armados em territórios sociais vulneráveis, 116 inscritos com 27 participantes. Desses grupos de trabalho, a gente teve um total, então, no grupo 1 de 43 propostas, o grupo 2, 22 propostas, e o grupo 3, 37 propostas. Qual que foi a ideia, né? A dinâmica que a gente adotou era, a gente faz um montante de propostas em cada grupo, depois esses grupos, eles votam dentro do grupo ainda, para fazer uma seleção ali, se eu não me engano, de 12 propostas, que iriam, 6 propostas, que iriam depois para a plenária final, para dar um total, então, de 18, e aí sim, na plenária, essas 18 eram votadas e a gente chegava a 12. Pessoal, aqui são as propostas aprovadas em plenário, tá? Foram as 12 propostas. Eu acho que não cabe a leitura aqui de uma a uma, o que vocês acham? Se quiserem também, a gente vai lendo. Porque a gente vai encaminhar esse material para vocês, daí vocês podem ler com calma. Tem propostas que estão condensadas, né, várias em uma, mas essa foi o entendimento da plenária e foi seguido à risca. Então foram 12 propostas aprovadas na plenária final, e a gente separou ali de que eixo que veio, né, para poder fazer esse rastreamento. Então, o Carlos comentou, né, realmente a questão da habitação de interesse social foi uma questão bem comentada, discutida entre os grupos, mas também tiveram outros assuntos interessantes, né, e depois vocês vão poder verificar melhor. Então, passamos aqui. Durante os trabalhos, né, do grupo de trabalho, a gente colocou para acontecer a votação dos delegados. Os delegados, nós tivemos 40 inscritos a candidatos a delegados, né? Quando a gente faz a inscrição, quando foi feita a inscrição do participante, tinha lá uma opção para você selecionar se você é candidato a delegado, sim ou não. Então, num primeiro momento, tivemos 40 inscritos, orientado dessa maneira. Então, 5 candidatos do Poder Público, 6 de ONGs, 21 candidatos de movimentos populares, 1 do empresarial, 3 das entidades sindicais e 4 de entidades profissionais e acadêmicas. Depois, gente, essas inscrições, elas passaram por um processo de homologação, onde a gente comparou a documentação e verificou se havia, né, o enquadramento desses candidatos a delegados no que o regimento previa.
E junto com a comissão também a gente deliberou algumas questões durante o dia mesmo da reunião ali, da conferência, para a gente poder atender alguns candidatos a delegados que, por uma questão de não entender, às vezes, o que estava colocado no site da prefeitura, ou por não ter conseguido enviar a documentação a tempo, a comissão organizadora se reuniu e deliberou ali por aceitar que esses candidatos participassem do processo eleitoral, porém, o seu segmento que ele estava se candidatando teria que confirmar o aceite dele a concorrer à vaga. E aí, cada segmento ali, a gente reuniu os segmentos, cada segmento ali deliberou, alguns foram aceitos, outros não, então, daqueles total de 40 inscritos, nós chegamos ao total de 34 concorrendo ao pleito, sendo que foram 10 eleitos ao final. Na verdade, são 9, depois eu vou mostrar aqui, porque uma das vagas de poder público, a secretária Ivana, junto com os representantes da Câmara de Vereadores, organizaram que uma das vagas será da Câmara, né, por uma questão até de representatividade e tudo mais, mas eu chego ali depois nisso. E aí, gente, tivemos um total de 99 representantes de segmentos votando, tá? Esses são os delegados de Florianópolis hoje. Então, do Poder Público, Kelly Cristina Vieira, a Cibele Asma Lorenzi e o Pedro Castelhano. A quarta vaga será indicada pela Câmara de Vereadores, né, que é representante da população. Os movimentos populares, a Albertina Prada Silva, né, a Tina, aqui do Conselho, e a Raquel Santos Araújo, do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, MLB. Representando as ONGs, o delegado é o Nelson Brum Mota, da Associação Cultural Baiacu de Alguém. Entidades sindicais, a Maria da Graça Agostinho, representando o SASC, que é o Sindicato de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina. Entidades profissionais e acadêmicas, o Elson Pereira, que é professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. E do empresarial, o Carlos Berenhaus Leite, que é do Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis, do Sinduscom. Pessoal, esse é o balanço que a gente tem para apresentar. Hélio, eu devolvo a palavra para a presidente, né, para a secretária Ivana conduzir, mas é só para fechar, assim, que o nosso sentimento aqui da Secretaria de Planejamento é que foi uma conferência bastante satisfatória, a gente conseguiu reunir o público participante interessado ou disponível naquela data, né? E junto com a nossa equipe técnica, a gente conseguiu colocar o nosso quadro técnico para participar dos grupos de trabalho, da plenária, e a nossa equipe de gestão também. Então, a gente fez uma avaliação aqui que foi bem positiva e estamos disponíveis aí para seguir conversando. Era isso por agora. Obrigado. Obrigada, Calil, pelo levantamento que aconteceu. Eu acho que são números bem interessantes, né? As propostas que saíram também foram muito pertinentes aqui, tanto acho que aquela questão, né, da política nacional dentro das nossas problemáticas locais foi muito bem trabalhada durante a conferência. A gente conseguiu chegar, né, dentro das nossas problemáticas, chegar em propostas que podem compor a política nacional, e agora cabe aos delegados ir lá defender as nossas propostas na conferência estadual. A gente teve um probleminha técnico ali antes, eu não pude responder muito na primeira participação, mas eu queria salientar, né, que a organização do evento, acho que ocorreu tudo muito tranquilo. Quanto ao tempo, ele foi publicado também com os prazos de acordo com, né, todos os regimentos e etc. Mas houve muita divulgação, a gente está montando um relatório ali para mostrar que, né, bastante tempo antes da conferência a gente começou a divulgar, teve bastante divulgação na imprensa, nas redes sociais, etc. Eu mesmo devo ter feito umas cinco participações com a imprensa, fazendo a divulgação da conferência em vários meios de comunicação diferentes. E, apesar de cansativo, eu acho que foi bem interessante. As discussões foram muito, muito interessantes mesmo, e a gente ficou bem satisfeito. Hélio, quer falar alguma coisa? Quero sim. Então, primeiro, legal esses números, porque a gente não tinha nem ideia, quando estava acontecendo a conferência, a gente poder entender um pouco o panorama, né? Infelizmente, o número de inscritos não se traduziu em realidade
na participação efetiva, uma pena, porque a gente poderia ter mais pessoas contribuindo, mas isso, infelizmente, faz parte do processo. Eu só sugiro, o secretário, presidente e Calil, que a gente possa pôr nesse relatório também os conselheiros natos, né, que vão participar da conferência estadual e que também relacionar a quantidade de conselheiros natos que nós poderemos ter ali na conferência estadual, né? Obrigado. Tá certo, Hélio. Acho que eu estou na comissão organizadora estadual, então sou delegada nata, a Gisele também, que é diretora de planejamento, também está conselheira nata. Você é conselheiro nato por estar participando da organização da conferência estadual. A gente pode colocar isso no site da Replan para ficar a informação completa dos delegados. Pessoal, não sei se tem mais alguma contribuição em relação à conferência. A nossa pauta de hoje seria essa. Eu não trouxe a minuta do código para a gente discutir hoje por questões regimentais, né? E daí o regimento nos pede ali os prazos de antecedência para que a nossa discussão ocorra com a materialidade da documentação. Então, isso acaba sendo... Isso acabou prejudicando um pouco uma coisa que poderia acontecer hoje. Mas a Pari levantou a mão e a Albertina. Então, Pari, se você quiser contribuir. Olá, boa tarde. Eu quero parabenizar a Ivana e o Calil e todos os demais organizadores. A conferência foi positiva, muito bem organizada. O pouco tempo não se refletiu na organização. Parabéns. E eu achei, na minha visão, um pouco desorganizados os representantes dos grupos que poderiam, sim, ter feito prévias entre suas comunidades, representantes, e trazerem mais assuntos para contribuir. Então, isso eu achei que foi uma falha, mas não é da organização, e sim das pessoas que realmente teriam que ter o interesse de que a convenção fosse, o quanto mais eles trouxessem assunto, seria o resultado melhor, e não foi por parte dessas representadas. Então, eu espero que para a próxima, todos os grupos que representam as frações da sociedade devem, sim, se organizar e trazer um assunto, uma pauta relevante para que a gente consiga ter mais resultados. Mas vocês realmente estão de parabéns, há muito tempo não tinha convenção, e foi um ganho para a prefeitura conseguirem fazer isso aí, mesmo com o curto espaço de tempo. A todos, o meu parabéns em nome das BEA. Obrigada, Pari. Albertina? Boa tarde. Eu só tenho uma dúvida com relação ao relatório. O Calil apresentou só as propostas que vão para a estadual, né? Eu queria entender o que vai acontecer com as outras propostas que não foram aprovadas, e algumas, inclusive, da esfera municipal, e também as questões das moções que foram aprovadas, porque a gente já estava exausta, já era 11 e pouco da noite, estava todo mundo muito cansado, mas entender qual é o encaminhamento a partir de agora, porque a conferência é de âmbito municipal também, né? E ali, com certeza, saíram propostas municipais. Eu gostei bastante das propostas que saíram, principalmente sou uma grande defensora, junto com o Carlos Leite, da questão da habitação de interesse social, né? É uma demanda bastante grande dessa cidade e da região, inclusive, né? Aqui da região metropolitana. E me preocupou algumas questões que eu entendo como para o planejamento da cidade fundamental, que é a questão do saneamento, mobilidade, não saíram grandes propostas. Mas eu penso que, pelo fato de já mais de 10 anos sem essa conferência, o pessoal estava meio tímido e até um tanto desacreditado de que a conferência ia sair, né? Eu participei de algumas reuniões do Movimento Popular, as propostas, sim, vieram
bastante, digamos assim, escrita, sair uma lista bastante de propostas inscritas, que foi dividido nos grupos para que os participantes pudessem estar trazendo as demandas, né? Nem sempre foi possível. Eu fui uma que participei um tiquinho só, no grupo 2 que eu estava inscrito, porque precisava, às vezes, algumas decisões e estar mais disponível, mas achei bem interessante. A única proposta que eu fiz, que foi depois refeita, ela saiu, ela vai para a instância estadual, né, que é o pagamento por exploração de bens naturais, né? Mas, assim, acho que é um aprendizado para todo mundo, né? Vocês também acho que nunca organizaram uma conferência, então, assim, era tudo novidade, os processos. Eu gostaria que aquele auditório tivesse cheio, mas entender o momento da cidade também é importante, né? Tem outras conferências, tem outras questões acontecendo, então as pessoas vão no seu tempo disponível. Eu particularmente, acho que o dia não foi o melhor de todos, mas tudo bem, vamos tocando, e que isso sirva de experiência para quem for organizar a próxima conferência, entender que um tempo e talvez discussões mais locais, como nós temos a representação distritais dentro do Conselho, que a gente pudesse estar pensando nisso, né? Que essas representações distritais pudessem fazer a discussão local, porque, às vezes, para a instância municipal, principalmente, você fazer uma discussão mais localizada, eles conseguem chegar ao seu território. E isso é importante, né? No planejamento, você partir também dos territórios para discutir a cidade. Eu lembro disso, sabe por quê? Uma experiência assim, bem pequenininha, assim. Quando eu conheci o tal do orçamento participativo, eu fui participar por causa da minha rua, que não era calçada. E chegando lá, entendi que a discussão não era a minha rua, era a cidade. E aí você precisa compreender o contexto para aprovar as melhores propostas para a cidade. Nesse sentido, eu acho que estão de parabéns todos que tentaram participar, cada um do seu jeito, que deu trabalho, foi assim, 2, 3 reuniões por semana, te contar, é cansativo, mas acho que a gente deu conta de apresentar aquilo que foi possível dentro do tempo possível também. Então, todos de parabéns, e vamos lá. Agora, implementar o que foi discutido ali, tentar implementar na cidade o que foi discutido, e eu saí delegada, então vou estar lá na estadual em agosto, para defender as nossas propostas, com certeza. Ótimo, obrigada, Bettina, pelas contribuições. Tu fez o questionamento sobre as outras propostas, né? É importante lembrar que a gente vai ter o caderno que vai ser encaminhado para o estadual, mas vai ter o caderno municipal também, que vai ser divulgado na Replan. A gente está em organização desses cadernos, né? Lembrando que fazem 15 dias só que teve a conferência. 15 não. Menos, bem menos. 10 dias. Então, 10 dias, então a gente só conseguiu levantar esses dados mesmo, que eram mais fáceis de sistematizar para dar o retorno, mas em breve vai estar teremos os 2 cadernos ali, os 2 relatórios, o local e o que vai para o estadual, publicados na rede de planejamento. Jorge Getúlio? Pegando carona no que a Albertina falou, lembrar que no plano diretor, na Lei 739, prevê lá que a realização dessa conferência de 4 em 4 anos, independente se haja ou não a nacional, né? Então, a gente não está... essa conferência não está atrelada só à conferência nacional. Então, é um instrumento do plano diretor, né? Então, é um aprendizado, né? E já podemos prever agora para 4 anos. Então, 2029, pelo plano diretor, tem que acontecer. Então, será interessante até lá. Obrigado. Obrigada, Jorge Getúlio. Até 2029, né, não sabemos muito bem quem vai estar aonde, nem como, mas com certeza a experiência que ficou dessa vai ajudar a construir a próxima conferência. Pessoal, a pauta de hoje está superada, espero todo mundo na quarta-feira importante, tá? Reunião extraordinária, discussão do código da revisão da Lei 707, Código de Obras da Cidade.
Peço que todo mundo leia com antecedência todos os artigos. Ela está uma lei extensa, mas ela está bem objetiva. Então, peço realmente que todo mundo leia para a gente ter uma discussão interessante na semana que vem, tá bom? Não tendo mais nada, eu encerro então essa reunião de hoje e a gente se vê na quarta-feira. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.